1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. Diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pronto. E eu fiquei intrigado com esse versículo que Deus falou no meu coração. Porque nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado. Já está preparado. Amém? Para aqueles que o amam. Bom, o texto quer dizer, primeiramente, que o que Deus tem para você e para mim, nós nunca vimos. Você nunca viu. E você nunca ouviu. E nem ainda o seu coração conseguiu pensar, imaginar do que Deus já tem preparado para você. Porque nós precisamos entender do que o texto diz, que temos que nos desprender de tudo aquilo que foi experiência. Ah, eu já passei por isso, eu estou vivendo aquilo, e é com base no que você viveu. Não é com base no que você já viveu, o que você já viu. É algo novo na sua vida. O texto fala de coisas novas. O texto fala de coisas que você jamais sequer imaginou. Significa dizer que Deus vai levar você a lugares que você nunca esteve antes. Que Deus vai fazer você ter momentos na sua vida que você jamais pensou em ter antes na sua vida. O texto está dizendo exatamente isso. Não importa a sua idade, não importa o seu estado atual, não importa, muito menos o que você já viveu, mas são coisas que jamais você pensou em ver na sua vida. Posso ouvir um amém aí? Amém. Eu quero que você comece já nessa profundidade do que Deus está dizendo aqui. Que o que tem para você não se parece com nada do que você já viu até hoje. Não tem semelhança com nada do que você já viveu até hoje. Que vai deixar você de boca aberta. Que vai deixar você com um sorriso tão largo que você não vai parar de rir. Que você não vai parar de glorificar a Deus, de agradecer a Deus. É o que o texto diz, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e que ainda não desceu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É uma palavra profética para o ano profético. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Deus está dizendo que na sua casa, no seu lar, você vai ter tempos que você nunca pensou em ter antes na sua casa. Na sua vida profissional, Deus vai aumentar, vai ampliar tanto a tua visão empresarial, que a sua visão profissional, que você vai ficar até espantado com o que Deus vai fazer na sua vida. Sabe aquela coisa que você vai ficar, meu Deus, será que é para mim mesmo ou é para você? Deus, me belisca para ver se eu estou sonhando. Não, você está acordado, porque Deus vai fazer você viver. E antes que algumas pessoas comecem a dizer, isso é o evangelho triunfalista, isso é o evangelho da prosperidade, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a manifestação dos filhos de Deus nesses dias. Porque a gente precisa saber achar o meio termo para as coisas. Nós não estamos falando de coisas que vão nos prender na terra.
mas coisas que são importantes para que possamos entender que se eu creio, se eu tenho uma fé que crê em uma nova morada, em um novo lugar, que a Bíblia diz no Apocalipse que tudo será novo, como é que você vai crer em algo que você nunca viu, se você não pode crer naquilo que você não viu aqui? Vocês estão entendendo, sim ou não? Porque o grande problema das pessoas são os extremos. O grande problema das pessoas é pegar só prosperidade, só vida abundante, e esquece que temos uma cidadania celestial. Mas, por outro lado, eu não posso somente viver, sabe, em função do céu, desde quando a criação, desde quando as pessoas lá fora, elas precisam que Deus se manifeste na terra. E vai se manifestar através de quem? Como Deus vai se manifestar? Através dos seus filhos. Então agora o apóstolo, agora é a mensagem, agora só não tem nada a ver com isso. Comece a mudar os seus pensamentos. Diga graças a Deus. Eu vou falar aqui alguns pontos, eu não vou me estender muito, porque não tem como se estender, é muita coisa para passar para vocês. É muita coisa. E por ser muita coisa, eu não vou me estender aqui. Mas eu vou começar na terça-feira, para aqueles que querem, a falar sobre este versículo, a entrar neste mundo, a entrar neste ambiente. Você está me entendendo? Toda terça-feira. E eu peguei o culto mais difícil da igreja, o culto que ninguém gosta de vir. Porque é aí que Deus vai testar a minha fé. E é aí que Deus vai testar agora a minha perseverança. Diga graças a Deus. A primeira coisa que você tem que entender, para viver esse versículo, eu fiz aqui uma relação aleatória, mas o Espírito Santo ele vai colocar cada coisa no seu lugar e no seu coração. A primeira coisa é óbvia, é clara, que para que você viva isso, você precisa aprender a viver totalmente dependente de Deus. Não há como você viver isso se Deus não estiver com você. Se Deus não estiver na jornada com você. Quando Deus falou para Moisés que ia tirar o povo do Egito, que ia mandar um anjo, aí Moisés falou assim, não, Deus, eu não quero um anjo, não, eu quero que o Senhor vá comigo. Que se o Senhor não for com a gente, não for comigo, não me faça sair daqui. Porque Moisés sabia que para que ele pudesse conduzir o povo, Deus tinha que estar com ele. Então, a primeira coisa que você precisa entender é aprender. Não é? Parece fácil, mas não é. É você aprender a viver totalmente na dependência de Deus. Amém, irmãos? O tempo todo. Segunda coisa, eu vou só falar os tópicos aqui, mas na terça-feira eu vou começar. Você precisa vencer o medo. Os seus medos. Você precisa vencer os seus medos. Medo de fracassar. Medo de dar errado. Medo do que vão dizer de você. Medo do que vão te acusar. Medo dos julgamentos. Medo dos juízos, dos preconceitos que certamente vão aparecer no seu caminho. Amém? Na semana passada, na terça-feira, para mim foi um sinal de Deus. Tivemos um culto aqui, começamos a entrar nesse ambiente. Aí eu citei Mateus, que Mateus vai ser um advogado, amém, pessoal? Mateus vai ser um advogado. E aí depois eu perguntei a ele, ele falou, não, eu tenho um desejo de ser um advogado. Aí depois Nice, diz que o sonho dela era ser professora de história. Uau! E eu falei assim, você vai ser. Mas para isso, estou dando um exemplo aqui, estou até usando o nome deles aqui, até sem a permissão deles. Porque quando você vê pessoas que você malmente ouve falar,
que você quase não ouve elas dizerem nada, mas que estão ali te ouvindo todos os dias. E de repente aquela pessoa fala assim: eu tenho um desejo. Eu falei: então eu estou no caminho certo. Então eu estou falando para as pessoas certas, as pessoas que têm desejos. E não importa de onde ela parou, não importa de onde ela foi, o que importa é o que ela pode fazer daqui para frente. Porque a mudança, ela nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para você começar, nunca é tarde para você experimentar o novo de Deus. Eu tenho até alguns parâmetros dizendo o seguinte: quanto mais maduros estamos, melhor para entender as coisas. Melhor é o final do que o começo. Quem é que não queria aqui voltar até 15, 20 anos, 25 anos? Quem não queria? Porque hoje você queria ter aquela idade antes, porque você tem uma cabeça diferente. Eu faria diferente. Não, você faria a mesma coisa. Sim ou não? Por quê? Porque tudo tem no seu tempo. Então eu vou fazer 52 anos. Claro que eu queria voltar a ter a idade que eu namorei, casei com ela, mas aí, pelo amor de Deus, é como que eu estivesse até desprezando tudo que Deus me entregou até aqui. É como que eu estivesse: Deus, o que o Senhor me fez até aqui não valeu não. Não, valeu sim. E a melhor coisa que você pode ter para experimentar o novo de Deus, olha para mim, é a sua maturidade. Amém, irmãos? Outra coisa, para que você viva o novo de Deus, aprender a dominar a sua mente. Porque a sua mente determina quem você é e quem você será. Anote aí. Você precisa dominar a sua mente. Pastor, é dominar a sua mente. Porque às vezes o seu espírito diz uma coisa, o seu espírito recebe de Deus, o seu espírito sabe é alimentado por Deus, mas na hora de você executar, a sua mente diz assim: não é para você, você não vai conseguir. Você não tem condições de fazer isso. Você não tem condições de entrar neste lugar. Você não tem condições de abrir esse negócio. Você não tem condições mais de fazer uma faculdade, o seu tempo de faculdade já passou. Amém, gente? Aprenda a dominar a sua mente. E aí eu tenho que voltar um pouco. Como é que eu consigo, apóstolo, dominar a minha mente? Primeiro, dependendo de Deus. Isso ninguém vai poder sair disso. E para que isso também possa se materializar na minha vida, eu tenho que estar no secreto com Ele. Porque no secreto eu digo tudo que a minha mente está dizendo. No secreto eu rasgo a minha vida para Ele. No secreto eu conto os meus medos. No secreto eu conto as minhas limitações. No secreto eu conto as minhas tentações. No secreto eu estou totalmente aberto para Ele. E aí quando você fala para Deus no secreto: Pai, eu estou com medo. Pai, eu estou na dúvida. Pai, eu acho que eu não vou conseguir. Aí no secreto Ele fala assim: eu estou com você. Vai nessa tua força, eu sou contigo. Parece uma retórica o que eu estou dizendo aqui. Parece frase de efeito, mas não é. Entre no secreto, todo arrebentado, mas entre mesmo no pó. Entre se sentindo a pessoa pior do mundo. Você vai ver como você vai sair de lá. Você não sai a mesma pessoa. Quem está entendendo? Então, eu preciso vencer a minha mente. Eu preciso vencer os meus pensamentos. Eu preciso vencer, olha para mim, o passado que está na minha mente, preso na minha mente. Eu preciso vencer na minha mente as minhas frustrações. Eu preciso vencer na minha mente as minhas rejeições.
Eu preciso vencer na minha mente os julgamentos, as pedradas, os juízos que eu tive ao longo da minha vida. Amém, igreja? Isso significa dizer que eu tenho que fazer, às vezes, as pazes com o meu passado. Eu tenho que fazer as pazes porque, embora Deus já nos perdoou, embora Jesus já nos perdoou na cruz, às vezes nós mesmos não nos perdoamos. Ah, meu Deus, eu estou assim porque eu casei errado. Ah, eu estou assim porque eu saí da empresa fora do tempo. Ah, eu estou assim porque, sabe, eu parei de estudar. Não, esqueça isso, faça as pazes com o seu passado. Porque só assim você vai conseguir olhar para frente, só assim você vai conseguir caminhar, sabe, sem pesos na sua vida, sem amarra nos teus pés. Amém, queridos? Fazer as pazes com o seu passado. Outra coisa, identificar vozes. Você tem que saber identificar as vozes que estão na tua cabeça. Você tem que saber se realmente é você falando, se é a sua memória falando. Você precisa saber se realmente é a voz de alguém que lá atrás, que lhe falou alguma coisa, isso até hoje ecoa dentro de você. Uma palavra de um pai, de uma mãe, do marido, da mulher, seja de quem for. Você precisa saber identificar as vozes que estão dentro de você. E aí volto. Só consegue identificar quando você está nos pés de Jesus. Porque se você viver, ou continuar vivendo, essa vida louca que você está vivendo, cheia de agenda, cheia de compromisso, resolvendo um problema de A, de B, de C, você sendo para-raio para todo mundo na sua casa, tudo só cai em você, tudo só vão para você, você é um verdadeiro para-raio na tua casa. E se você não tiver com os seus ouvidos apurados, com a voz de Deus mais clara no teu coração, no teu espírito, você vai ficar confuso. Vocês estão entendendo, sim ou não? Outra coisa, anotando aí, tudo isso aqui eu vou falar cada culto, terça-feira eu vou falar quanta coisa. Procure buscar, ouvir, ler história de pessoas que também chegaram aonde quiseram chegar. Você tem que ler, ouvir, buscar. Estou falando aqui de você ficar seguindo gente, essa celebridade que tem aí, fica rebolando e agora ficou famosa. Não estou falando desse tipo de gente, não. Você seguir gente que vive só se prostituindo, rebolando, você querer ser famoso igual a ela. Não estou falando disso, não. Eu falo de pessoas, cristãs ou não, que tem uma história de vida. Que quando você começa a buscar essas coisas, uma dessas histórias vai se identificar com a sua história. Aprenda uma coisa. Tem coisas na sua vida que você vai precisar aprender a persistir, perseguir. Tem que perseguir aquilo que você quer. Persistir no caminho que você decidiu andar. E nesse perseguir, persistir, você vai precisar de informações, de subsídios, de alimentos, de inspirações. Não, se essa pessoa chegou lá, eu também posso chegar. Não se trata de você se espelhar nela, não trata de você querer se comparar. Quem está me entendendo aqui? Não é você se comparar a ela, mas é você trazer aquilo que você está vendo, ouvindo e lendo para dentro da sua história. Ou seja, você precisa ter o hábito de ler coisas importantes, interessantes e construtivas na sua vida. Se você tem acesso ao celular, à rede social, você tem que ter o hábito de buscar ali coisas que vão te edificar, coisas que vão contribuir para que os seus olhos vejam aquilo que você não viu. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Estou quase no final, estou no meio.
Outra coisa, jejuar. Jejum. Anote aí, jejum. O que é jejum? É o ato de se abster. É o ato de você não comer por um tempo, para um propósito. Porque o jejum, primeiro, ele ajuda a você mortificar a sua carne, mortificar a sua mente, mortificar os seus sentimentos e desejos. Mas quer dizer que eu vou ficar só um dia todo sem comer? Não. Quando você jejua, você precisa parar tudo para ficar nos pés de Jesus. Eu estou trabalhando, jejuando. Não, isso não é jejum, isso é passar fome. É melhor você fazer um jejum de 3 horas e ficar intenso 3 horas, que você fazer 24 horas envolvido com muitas coisas. Só está apenas passando fome, ou querendo emagrecer. Outra coisa que é importante, ainda no âmbito do jejum, escolha aquilo que você vê. O jejum visual também é importante. Vou dar um exemplo. Vou voltar aqui ao exemplo de sempre. Se você fica de frente a uma televisão, só ouvindo miséria, morte, desgraça, corrupção, política, não tem crente que fique em paz com um troço desse. Não tem crente, não tem alguém, sendo crente ou não, que tenha uma vida de paz assistindo televisão. Ah, mas é notícia. Você vive de notícia ou vive por fé? Por que você se movimenta? Por onde você se movimenta? Por onde você se move? Pela notícia ou pela fé? Porque notícia, se você não sabe, fique sabendo agora, tudo é manipulado. Tudo que a televisão, que o rádio mostra, é aquilo que ele quer mostrar para você. Tudo é manipulado, tudo tem um interesse escuso ali por trás. Nenhuma emissora de televisão, rádio, ela não tem interesse nenhum de contribuir para a sua vida, ela só quer despejar em você toda a sua imundície, todo o seu lixo. E não é somente jejum de jornal, novela, novela mesmo. Vou lá falar o português, claro. Novela é a pior praga que você pode ter na sua vida. Com exceção daquela novela que fala da Bíblia. Amém? Amém? Mas também não pode ficar só em casa de novela e não orar, e não jejuar, e não ler. Então, se você tem o hábito de ficar sentado horas assistindo novela, você está muito distante do que Deus quer para você. E aí você vai ter que fazer uma escolha. Diga escolha. O tempo que eu fico na novela, se eu for ler a Bíblia, se eu for orar, ou rede social. Amém, gente? Isso é jejuar. Você se abster daquilo que fortalece, daquilo que contamina a sua alma. Deixa eu te falar uma coisa aqui importante sobre o jejum. O jejum também, cientificamente falando, ele é bom para o seu corpo. O jejum, ele é bom para a sua saúde. Se você não sabe, fique sabendo. Eu fui me aprofundar mais sobre o jejum. Tem uma tribo na África. Sabe que na África lá, comida lá é rara, não é? Não é? Comida lá é difícil. Então lá a pessoa jejua forçado. Porque às vezes, eles ficam às vezes 2, 3 dias sem comer nada. Mas aí, quando a pessoa está jejuando, no caso lá, o organismo, ele trabalha em algumas funções bioquímicas, em algumas funções do seu corpo, e faz com que a sua audição melhore, com que a sua visão melhore, com que a sua percepção melhore.
Ora, se isso é possível para o corpo físico, imagine para o corpo espiritual. Em outro lugar, na Ásia, existe uma religião lá, é cristã, mas é um cristão ortodoxo, que as pessoas lá jejuam, em média, 250 dias por ano. Quantos dias? 250 dias por ano. Detalhe, nesse lugar, ninguém fica doente. Ninguém fica doente. Nesse lugar, um senhor de 77 anos foi fazer um check-up para ver os seus indicadores. Ele tem os indicadores de uma pessoa de 20 anos. Porque eles jejuam. Só uma vez por ano eles fazem uma caminhada de 3 dias até o lugar que ele vai congregar. 3 dias até a igreja que eles congregam. E são 3 dias jejuando, sem comer nada. Amém? Quem quer ampliar a sua visão, a sua percepção espiritual, então jejue. Misericórdia, eu tenho que terminar aqui. Outra coisa. Treinamento. Diga treinamento. Ninguém consegue se aperfeiçoar se não treinar. Tem um ditado que diz assim, que o quê? Que o treinamento leva à perfeição. Aprenda a treinar tudo aquilo que você quer fazer. Já falei aqui que eu faço bolo, né? Bolo de caixa, diga-se de passagem. Mas eu tive que treinar. Fez o primeiro, deu certo. E cada vez que eu faço, sai um pouquinho melhor. Pouco açúcar, menos açúcar. Amém, gente? Quando ela agora está mais ausente do que presente em casa, eu tenho que saber fazer comida. Outro dia eu fiz um macarrão. Ficou bom, não ficou? Oh. Mas por quê? Porque eu sou obrigado a fazer para todo mundo comer. Eu não estou fazendo para mim, eu faço para todos. Claro que eu peço ajuda ao pessoal que tem, como é que fala? As manhas, né? Se não tem as manhas, não faça não, viu? Não entre não, se não tem as manhas, viu? Aí eu ligo para ela, ligo para minha mãe. Minha mãe, como é que faz isso aqui? Às vezes eu ligo para ela para poder... A comida está lá, a panela está no fogo lá, eu quero falar com ela e ela não me atende, eu tenho que ligar para alguém, senão vai queimar tudo. Minha mãe, me ajude aqui. Então, treinamento, gente, é importante para você. Você quer desenvolver alguma coisa, treine, persiga. Vai dar errado uma vez, faça novamente. Dá errado, faça até você conseguir fazer certo. Agora a parte mais difícil. Anote aí. Para você conseguir chegar a esse nível aqui, de você ver o que os seus olhos não viram, ouvir o que você nunca ouviu, e receber o que você nunca recebeu, aprenda uma coisa. Aprenda a viver na solidão. Aprenda a viver na solidão. Porque muitas das vezes o que Deus entrega para você, ninguém vai concordar. Ninguém vai te apoiar, ninguém vai te impulsionar, ninguém vai dizer que está com você, então você vai ter que caminhar só. Ninguém consegue chegar a lugar nenhum se não souber viver na solidão. Na solidão de pensamentos, na solidão de pessoas que estão do seu lado, mas não entendem nada do que você está falando. Nada do que você está passando. E ainda te criticam ainda. Então aprenda a viver na solidão. Quem está entendendo? E também na solitude, porque a solidão é quando as pessoas não te compreendem. É quando as pessoas não te ajudam. É quando as pessoas não colaboram com você. Mas a solitude é você ir para os pés de Jesus.
É você aprender a viver com você mesmo. É você amar a si mesmo. É você valorizar a si mesmo. É você ver que a cada dia você está melhorando, mesmo que ninguém diga para você, mesmo que ninguém bata no teu ombro, mesmo que ninguém sabe te dar os parabéns, mas você sabe que você está melhorando. Você sabe que você está crescendo diante de Deus. Você sabe que você está amadurecendo diante das coisas do mundo. E que você não vai mais ser levado por conversa ou por algum tipo de proposta que vão te tirar do propósito. Aprenda a viver sozinho, sem ficar, sem ficar reclamando. Você não me ajuda, você não me entende, esqueça isso. Aprenda a andar só. Porque na verdade só a gente não está com Ele. Amém, irmãos? Eu estou sendo bem rápido aqui por causa da ceia. Mas a partir de terça-feira, ponto a ponto, é só para quem quer terminar o ano bem. Amém? Não é para quem quer começar bem, é quem vai querer terminar o ano bem. E eu vou falar para você uma coisa. Se você participar, se você entender, se você interagir com Deus, eu mudo o meu nome se Deus não mudar a sua história. Olha que é coragem, viu? É coragem, né, não, irmã Raquel? Olha aí. Mas eu tenho tanta certeza do que Deus está mandando fazer na sua vida. Eu tenho tanta certeza do que onde Deus está me colocando, que eu acho impossível. Aliás, eu tenho certeza, é impossível Deus não mudar a sua história. Falta 2 pontos. Resistência. Você tem que ser resistente. Amém? Você tem que ser resistente. Estão chutando, estão jogando pedra, estão te amaldiçoando, estão dizendo que você não vai chegar lá, estão dizendo que você é fraco, que você é fraca, que você não tem condições, mas seja resistente. Seja igual a bambu, até enverga, mas não quebra. A resistência vai fazer você chegar neste lugar em que você nunca pensou estar antes. Quando a gente olha que tem pessoas que morreram porque elas queriam chegar no Monte Everest. Elas morreram. Tem pessoas que nunca mais foram encontradas, mas elas chegaram aonde queriam chegar. Resistência. Fui uma vez, não conseguiu. Foi outra vez, o tempo não ajudou. Mas um dia, aquela pessoa chegou no pico do Monte Everest. A pergunta que eu faço é: você é resistente? Eu não falo resistência a resistir à voz de Deus, não. Eu falo resistência à sua estrutura. No seu psique, você é resistente? Ou você, com 2 não, 3 não, você vai chorar? Vai com medinho, vai chorar com medinho. Você vai se sentir diminuída, porque alguém te afrontou de desaforos. Então começa a mudar. Por último, isso é fundamental na vida de qualquer pessoa. Seja organizado. Seja uma pessoa organizada na sua vida. Você já conseguiu? Alguém consegue encontrar alguma coisa dentro de uma casa desorganizada? Alguém consegue encontrar um garfo, um prato, um talher, uma roupa? Em uma casa toda revirada? Alguém consegue encontrar? Não. Assim também é na sua vida. Se você for uma pessoa desorganizada, dificilmente você vai achar e encontrar aquilo que você precisa na hora que você precisa. Dificilmente você vai ter respostas, você vai ter ações e reações para nos momentos que você precisa ter. Isso parte de uma pessoa organizada. E não é difícil você identificar isso não, é só você ver como está o seu guarda-roupa.
É só você ver como é que está a sua despensa. Estou falando aqui de luxo, não falando de coisas organizadas. É só você olhar como que está a sua vida no seu trabalho. Você consegue saber se você é organizado ou não? É ou não é verdade? Você consegue saber. Então tudo que eu falei aqui, gente, eu creio que Deus colocou todos os pontos especificamente para cada um, do primeiro ao último. Mas uma coisa é fato. Você precisa começar a partir de agora. Por isso que eu falei, essa mensagem vai mudar a sua vida hoje. Por que hoje, apóstolo? Porque se você decidir fazer isso aqui hoje, pode ter certeza que a sua vida vai começar a mudar. Era bom que você trouxesse um papel, mas terça-feira traga um papel e uma caneta. Não deixe de trazer esses objetos para você, que vai ser importante para você continuar e terminar bem este ano. Quem entendeu em nome de Jesus? Quem vai terminar bem esse ano aqui? Quem vai terminar bem esse ano? Quem crê que é melhor o final do que o início? Pois bem, é possível. Só basta você seguir o que Deus falou aqui nessa manhã para você. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês, que Deus possa mudar a história de vocês. Eu digo assim, que nem tudo é fácil, nem é difícil. Depende do quanto você entende. Depende do quanto você está disposto a compreender os processos de Deus na mudança na sua vida. E para fechar, dizer para você uma coisa. Se revolte com você mesmo. Se revolte com os seus comportamentos. Se revolte com suas posturas. Se revolte com as suas fragilidades. Amém, queridos? E essa ceia de hoje, que você vai receber, eu vou falar da ceia, mas antes eu quero que você fique de pé, eu quero orar por você.